Vamos lá então, resolução aqui da provinha do Enem 2024. Vamos lá. Primeira questão aqui. Biologia, biologia, biologia. Tem algumas que são bioquímica, né? Mas vamos comentar um pouco sobre elas também. Aqui, questão 94 para começarmos. Ela é mais de biologia, mas vou trazer o ponto de vista químico para você resolver. A ação de fatores abióticos aliadas à biodeterioração contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares. Olha que legal! Se aderem a poluentes orgânicos apolares. Então, simplesmente, o que eu tenho? Uma afinidade. Então, se eu tenho uma afinidade apolar, é porque eu também sou apolar. Lembra? Persistentes como derivados de pesticidas lipossolúveis. Olha a ideia. Então é solúvel em gordura. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada onde? Gente, é onde eu tenho o quê? Mais gordura. Então, no tecido adiposo. Pronto, tecido adiposo. Porque se eu sou lipossolúvel, quer dizer que eu tenho o quê? Ali ele fala, aderem a outros poluentes orgânicos apolares, tecido adiposo. Já era. Letra D, questão 94. 95 é mais física. 96, biologia, mas vamos lá. Com base em testes realizados em ratos, conclui-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Legal. Legal não, né? Legal a introdução na questão. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, que é conservante adicionado em... Cadê? Aqui tá bem embaçado pra mim. Conservante adicionado às carnes e o ácido clorídrico, o ácido nitroso produzido irá reagir com os compostos nitrogenados como as aminas, dando origem a compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Onde que vai ser iniciado? Naquele local que eu tenho simplesmente o que? Maior quantidade de ácido. Então, no estômago, porque eu possuo o que? O ácido clorídrico. Letra E. 98 não. Ali é física. Essa daqui, pô, velho, quem participou do que macete, essa aqui acertou com certeza. Que essa aqui eu ditei, que é a relação do milho verde. Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, a parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo seu sabor adocicado. Perfeito. Porque a glicose do milho, vamos falar até assim, o açúcar do milho, né? Eu tenho a frutose, ela seria convertida em amido por conta de enzima. Eu tenho enzimas no milho que vai fazer o que? Essa conversão. Se eu coloco a enzima em um local muito quente, tipo uma água fervente, eu vou desnaturá-la. E depois em água gelada, para quê? Para eu diminuir a temperatura e eu não acelerar esse processo. Então, qual é a resposta? A desnaturação da enzima pela alta temperatura. Desnaturação da enzima, letra A. Vamos lá. 103. Essa aqui ficou interessante. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Então, vou comparar. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos, né? Primeiro aqui eu tenho do nitrogênio e embaixo do carbono. Gás de nitrogênio aqui sendo pego. Procariontes fixadores de nitrogênio convertem N2 em amônia. Isso aqui é uma oxidação, né? Porque eu tenho gás nitrogênio, vou ser convertido em amônia. No caso, se eu for pensar, gás de nitrogênio é zero.
amônia para dar igual a 0, hidrogênio é mais 1, mais 3, então aqui é menos 3. Aqui eu tenho uma redução. Fechou? Continuando. Procariontes nitrificantes convertem amônia em nitritos. Vamos ver o seguinte. Como que eu sou em nitrito? NO2 menos. Tem que dar menos 1. Oxigênio, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, para ficar menos 1, eu sou o quê? Eu sou mais 3, certo? Então, nitrito são mais 3. E nitrato. Nitrato, NO3 menos igual a menos 1. Oxigênio, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, são mais 5. Então, percebe que essas procariontes nitrificantes, elas estão fazendo o quê? Convertendo a amônia em nitritos e nitratos. Então, olha só, a amônia é menos 3. Eu dou para mais 3, isso aqui é uma grande oxidação. Depois para mais 5 é uma grande oxidação. Aí ele pergunta em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox, ou seja, oxirredução, como a que ocorre nos procariontes nitrificantes. Nos procariontes nitrificantes, eles convertem amônia em nitritos e nitratos. Então, se eu vou converter amônia em nitrito ou em nitrato, é uma oxidação. Fechou? É uma oxidação. Ou seja, eu estou aumentando o seu NOx. Aqui, no 1, é uma redução, certo? Aqui, eu tenho as procariontes convertendo. Aí, vamos lá. Qual etapa? Vamos pensar no carbono. Perceba que aqui eu tenho o quê? Carbono atmosférico, certo? Plantas fixam CO2, procariontes fotossintetes fixam CO2, procariontes decompositores convertem o carbono fixados em CO2. É A5. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma conversão. Simplesmente esse carbono fixado em específico já vem na questão da fotossíntese, que foi formada sua glicose. E depois sua glicose será o quê? Convertida em CO2. Rodrigo, mas como é que eu faço para pensar tudo isso? Porque aqui ele fala procariontes fotossintetizantes fixam CO2. Fixam. Não é que ela converte. Então ela só pega o CO2. Mas aqui eles falam que converte o carbono fixado em CO2. Então simplesmente eu tenho primeiramente a minha fotossíntese, vou gerar a minha glicose e depois irei converter em CO2. Toda vez que eu converto em CO2 é uma oxidação completa. Então, se eu quero uma oxidação, seria etapa 5, tudo bem? Dá para pensar assim na parte de química, fica mais rápido. Questão 104, essa daqui é só uma análise de gráfico, nessa minha razão estequiométrica. Como assim uma análise gráfica? Ele fala bem assim, na condição de razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão. Gente, perceba que aqui no meu eixo Y esquerdo, eu tenho quantidade de O2, monóxido de carbono, dióxido de carbono em porcentagem de volume em volume. Aqui eu tenho a razão. Se ele falou que a razão ar combustível é igual a 18, então eu vou pegar aqui uma reta. Tem como eu... Tem aqui uma linha? Tem uma linha aqui para mim. Aqui. Eu penso aqui. Aí a gente vai ter que analisar o quê? As quantidades que eu tenho de cada um. As quantidades que eu tenho de cada um. Porque a razão, ela é o quê? 18. Aí você vai analisar. Perceba aqui que eu também estou em volume por ppm, que é partes por milhão. Isso aí quer dizer que é muito baixa o quê? As concentrações, né? É uma parte a cada 1 milhão de partes. Isso é muito baixa. Na condição de razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão. Ali tem baixa, 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 alta e assim por diante, né? Já observa o seguinte. Ele fala baixa de O2. O2 está aqui de azul. Não é baixa comparada aos outros. Não é baixa comparada aos outros. Baixa de NO. NO está aqui. Mesma ideia.
não é baixa comparada aos outros, que são 104. Não é baixa comparada aos outros. Aí vamos aqui, baixa de CO é baixa, porque aqui o meu CO é baixa. E alta de CO2, alta de CO2, letra C, porque o CO2 está lá em cima. Era só isso. Era só isso. A D fala baixa de HC. HC tá aqui, vai vir aqui. Não tá baixa não, certo? Opa, o HC é esse aqui não. O HC é esse aqui, ó. Não está tão baixa. E alta de CO. Alta de CO. Tá aqui o CO. Extremamente baixa. E aí fala baixa de CO2. Não, o CO2 tá lá em cima. Só interpretação gráfica. Não tinha cálculo, não tinha nada e não precisava ler esse textão. Eu sempre gosto de observar primeiro o comando da questão. Aqui, questão 106. Essa questão aqui também não precisava ler esse textão. Porque olha o que ele pede. Qual das equações representa a reação global? Gente, isso aqui é uma relação eletroquímica. O que você vai ter que olhar? Quantidade de elétrons. Eu tenho 8 elétrons no produto, 4 no reagente. Eu tenho que equilibrar. Então, para eu equilibrar, eu duplico a segunda. Duplicar a segunda para eu ter 8 elétrons e aí eu poder ter a global. Se eu vou ter 8 elétrons, eu vou ter 8 hidrogênios, 4 gás oxigênio e o quê? 4, pera aí, 4 não. 8 hidrogênios, aqui era 2. 2 oxigênios e aqui, sim, 4 águas. Agora eu procuro os que estão nesta proporção, questão 106. Observa comigo aqui. Gás oxigênio, aqui indica 1. Eu tenho 2, não pode ser. Aqui indica 1, não pode ser. Aqui indica 1, não pode ser. Essas duas indicam 2. Beleza? Só que aí, olha o seguinte. Aqui, esse meu camarada, que é o O2, está no produto. E aqui está no reagente, letra C. Já mata assim. Questão fácil, fácil, fácil. 107 não. 108 não. Não. Física. 111. Essa daqui, cara, não era para ser errada. Trosanimesulida, comando da questão. A estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bruce de Lowry. Capaz de reagir com a base, então tem que ser um composto ácido. Tem que ser um composto ácido. Para e pensa, qual desses aqui é mais ácido? A sulfonamida. A sulfonamida. Simplesmente por conta de eu ter esses oxigênios aqui, o nitrogênio, ele acaba sendo um pouco mais enfraquecido, não tanto, claro, né? Ele vai soltar esse hidrogênio com maior facilidade. Claro que não é na mesma, igual, por exemplo, de um ácido carboxílico, que um fenol, que um tiol, mas desses aqui ela é a mais ácida. Então ficaria sulfonamida pra gente. Próxima questão, 114. Essa aqui eu gostei. Essa aqui eu gostei. Não é uma questão trabalhosa, era uma questão mais de lógica. Como assim? Essa aqui eu vou ler completa para interpretar com vocês. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste na utilização de 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo uma solução com concentração de íon sódio 1,4 mg por ml. Pessoal, 1,4 miligramas para cada 1 ml, correto? Isso aqui é a mesma coisa que eu tirar ml e falar que é 1,4 gramas por litro. Fechou? 1,4 gramas por litro. Porque é 1,4, porque pensa comigo, porque é 1,4 vezes 10 a menos 3 gramas para cada 1 vezes 10 a menos 3 litros. Então, cara, corta isso. Gramas por litro. Fechou? Considera as massas molares. Ele trouxe a do sal, que é o cloreto de sódio, e só do sódio. Qual é o valor mais próximo da massa em gramas de cloreto de sódio, véi? Para e pensa comigo, raciocina. A cada
58,5 gramas de cloreto de sódio, eu tenho 23 gramas de íon sódio, certo? De íons sódio. Para e pensa, eu tenho 2 litros. Se é 1,4 gramas por litro, multiplica por 2, olha quanto? 2,8 gramas. Então, eu tenho 2,8 gramas de sódio para X, correto? Gente, o Enem não quer que você seja o fodástico da matemática. Usa relação proporcional. Como assim? Olha e pensa comigo. Eu posso até fazer assim, ó. 23 para 58. Eu sei que o dobro de 23 é quanto? É 46. Esse valor aqui é maior que 46. Então, eu sei que daqui para cá é a mesma ideia de eu dobrar, mas será um valor maior, correto? Se você não quiser pensar assim, você pode pensar de outras formas. Por exemplo, daqui para cá, seria a mesma coisa que eu dividir por 10, mas se eu dividir por 10, vai dar 2,3, certo? Então, é algo que eu divido por 10, mas o resultado será maior. Por exemplo, se eu dividir isso aqui por 10, eu vou encontrar x quanto? 5,85. Só que será algo maior, o meu x é maior que x, ou o meu x é maior que 5,85. A gente pode pensar que 2,3 para 2,8 não é algo muito maior, correto? Não é algo muito maior. Então, vamos tratar aqui como se fosse 6 alguma coisa. 6 alguma coisa. Ah, Rodrigo, mas e aí? E aí que vem o seguinte. Presentes em uma única colher. Ali eram 2 colheres. Então, é algo que menor, algo à metade. Como assim a metade? Digamos que é 6,7. Quanto que é a metade de 6,7? A metade de 6,7 dá 3,85? 3,35. 3,35? A mais próxima, 3,6. Ah, Rodrigo, confuso pensar assim nesses pensamentos meio doido. Beleza. Vamos fazer o cálculozinho então. Se eu pegar 2,8 multiplicar por 58,5 e dividir por 23, dá 7,12. Ó, 6 mais que 6, claro, né? Dá 7,12 gramas. Aí tem a alternativa aqui indicando 7. Só que aí é uma colher, então eu divido por 2. Eu divido por 2, dá quanto? 3,56. Apenas isso. Não era uma questão com cálculo horrendo, era uma questão que dependia um pouco mais da sua interpretação. Next, essa daqui. Só pegar uma água, um segundo. Vamos lá então, continuando. Gente, essa questão aqui, até coloquei já aqui 700 litros de metano, já vou explicar. Essa questão aqui em específico, ela não tem uma alta dificuldade, tá? É só uma ideia de interpretação. Vamos ler ela. O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção... Cadê? Pode ser realizada a partir de resíduos de produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% de metano. Beleza. 70% em volume de metano. Massa molar igual a 16 gramas por mol. Volume molar 22 litros por mol. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol. Massa molar 46 gramas por mol. Em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro. E trouxe a densidade. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol. Então, quer dizer, massa de metano. Vamos lá. Pare e pense comigo. Eu tenho 1 metro cúbico de biogás. Eu tenho 1 metro cúbico. A questão já falou que nesse 1 metro cúbico, 70%
é uma relação volume de quem? De metano, certo? 1 metro cúbico é 1.000 litros. 70% seria 700 litros de metano. Fechou. Vamos pensar agora no etanol. O etanol, ele tem a densidade 0,78 gramas para cada 1 ml, correto? Ele falou que substitui 0,59 litros. Isso aqui é a mesma coisa que 590 ml. Então, se eu tenho 590 ml para x, x dá igual a quanto? Eu acho que vai dar 460, quer ver? 460 para os dois. Por que eu já achei isso? Porque o Enem, ele gosta de ajudar no seguinte sentido. Perceba que a massa é 46. Se a massa é 46 gramas por mol, 460 gramas é a mesma coisa que 10 mols. Rodrigo, mas ele quer em 10 mols. Então é só eu saber quanto que eu tenho de massa em 700 litros de metano. Porque ele falou aqui, ó. Ele será utilizado para geração de energia em substituição ao etanol. Se o etanol 10 mols é 460 gramas, que é todos esses dados aqui, então 70% de volume de metano. Ou seja, 22 litros de metano equivalem a 1 mol. E você sabe que 1 mol vale quanto? 16 gramas. Então é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 22 litros a cada 16 gramas. Se eu tenho 700 litros, estou para x. X é igual a quanto? 700 vezes 16 dividido para 22. 509,09, aproximadamente 509 gramas. Então a resposta, 510 gramas. Letra C. Sem muito cálculo, sem muita brincadeira. Relaçãozinha direta. Próxima. Biologia química. A bauxita contém alumina, que é a matéria-prima para a produção do alumínio. De forma geral, são necessários 50 kg de bauxita para produzir 10 kg de alumínio. Olha que coisa linda, ele trouxe a proporção. 50 kg produz 10 kg de alumínio. Ele trouxe a proporçãozinha, cara, que delícia. O Brasil fechou 2020 com um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas. Nem ferrando que é Abralatas, velho. Associação Brasileira de Fabricantes, Abralatas, beleza. O país obteve um índice de reciclagem de 97,4% de um total de 4,10 a quinta toneladas, 4 a quinta toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. Levando em conta apenas a reciclagem, ou seja, essa porcentagem aqui, qual é o valor mais próximo da massa de bauxita? Então ele quer saber massa de bauxita através de quanto de alumínio? Aí eu vou ter que só fazer o seguinte. Se é 4 a quinta, isso é meu 100%, certo? 97,4% está para x. Cara, eu trato assim. Eu vou tentar fazer uma doidice aqui, uma doidice. Pô, velho, aqui a diferença é de 2,6%. Isso é muito pouco de diferença. Sabe o que eu faria? Só pra ver se daria certo, já de cara assim, pá. Analisa comigo. 50 kg está para 10 de alumínio. Então eu já colocaria aqui, eu quero 4 a quinta de alumínio. 10 para 50 vezes 5. Então, 4... tá. É 4 para x vezes 5. Daria próximo de quanto? Daria próximo de quanto? De 20 vezes 10 a quinta. Isso aqui daria próximo de quanto? Anda a casa para a esquerda, sobe 1. 2 vezes 10 a sexta. Tem esse próximo? Tem. Letra D. Porque, cara, tu fazer essa conta aqui, sendo que a diferença de 2,6% é brincadeira, né? É brincadeira. Mas vamos ver aqui o redondinho, né?
97,4 vezes 4 a quinta dividido para 100. Dá 389,600 vezes 50 dividido para 10. Dá 1948. 1,9. Deu exato. Cara, a diferença é muito baixa. A diferença é muito baixa. Então você pode arredondar sem problemas. Próxima. Biologia física. Essa daqui é mais biologia, mas eu gostei dela. Olha só. Eu só pela imagem tenho como matar. Mas ele fala bem assim. Os íons associados a partir da água tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para geração de energia. Gente, eu vou gerar energia. Potencial eletroquímico, né? O processo requer apenas uma camada de grafeno para que a grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Eletroquímica. Alto potencial elétrico. E embaixo aqui, se eu tenho só grafeno, eu tenho um baixo potencial elétrico. Quando eu tenho camada fina de água, eu tenho alto potencial elétrico. Então quer dizer que a água está permitindo o quê? Uma grande transferência de elétrons. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions dissolvidos na água da chuva, nada a ver. Impede a difusão, não. Diminui a energia de ativação. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, energia de ativação é lá em cinética química. Formam um compósito não metálico, nada a ver. Geram uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions, sim. Se eu tenho um alto potencial elétrico, é porque eu tenho uma maior o quê? Diferença de potencial. Matava aí. Física. 126. O aparecimento de brilho nessas condições ocorre como? Que condições? As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro. Tem aquela ideia de fluorescência e fosforescência, né? Pois apresenta substâncias que fosforescem na cor amarelo esverdeada após a exposição à luz ambiente. Isso aqui tem a ver com transição eletrônica. Tem a ver com um salto quântico de Bohr, aquela perspectiva do elétron ganhar energia, ter o seu salto para a camada posterior, certo? E aí depois ele volta liberando energia de forma luminosa. A. Colisão interatômica, não coloração dos átomos. Nada a ver. C. Transição eletrônica. Transição eletrônica. Reações nucleares. Não reflexão da luz, não, porque não tem mais luz. 127, não. 130. Essa daqui, brincadeira errar. Brincadeira errar. Qual função orgânica corresponde ao grupo funcional comum presente? Aqui eu tenho o quê? Ácido carboxílico. Aqui eu sou o quê? Fenol. Aqui eu sou o quê? Cetona. Aqui eu sou o quê? Ácido carboxílico. A comum é o quê? Ácido carboxílico. Nem precisa ler o enunciado, já olha o comando da questão. Será que é mais biologia? 132. Essa daqui, achei interessante. O método adequado para separar o hidróxido de magnésio dessa mistura. Eu estou sólido. Aqui eu estou aquoso. Então eu vou separar o quê? Sólido de líquido. Filtração separa sólido de líquido. Destilação também separa. Mas ele fala bem aqui. Cadê? Obter uma mistura que contém pouco solúvel, tal. Ah, tá. O método adequado. O mais adequado seria o mais facilitado. Então seria filtração, porque destilação eu vou usar energia, vou ter que aquecer, então não é tão adequado assim. Essa questão aqui da desmineralização, né? É a perspectiva do efeito do íon comum. Porque assim, aqui eu tenho a hidroxiapatita. O produto da hidroxiapatita tem hidroxilas. O Enem só não colocou aqui. Por quê? Porque ele já considerou que as hidroxilas estão na água. Estão como água, virou água. Por quê? Se eu tenho um meio muito ácido, a hidroxila ela vai interagir com o hidrogênio e formar água. Então, se eu formar água, eu vou não ter mais hidroxila para voltar e ser remineralizado. Então, o que acontece? Eu vou favorecer o lado dos produtos. Le Chatelier, onde eu retiro, favorece o mesmo lado. Então, o que acontece? O pH mais baixo é o que vai ter a desmineralização. pH mais baixo, dióxido de silício, 4. Matava assim. Porque ele fala, considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove maior desmineralização?
Então, qual creme dental desloca o equilíbrio para a direita? Seria o quê? O que eu tenho mais ácido. O que eu tenho mais ácido. E aí ela falou aqui, ó. Hidrogênio aqui. Se eu tenho um hidrogênio no reagente, favorece o produto. Onde eu adiciono, favorece o oposto. Então aqui seria a letra D. Tem mais alguma? Não, já entra em matemática. Pessoal, essa foi a resolução. Espero que tenham gostado. Fique ligado que vai ter uma grande promoção do curso extensivo 2025 e novidades, tá? Foco em habilidades de ciência da natureza para vocês. Fechou? Um grande abraço, bons estudos e até logo.